Levítico 18 vai falar sobre as relações sexuais ilícitas, mas não é sobre esse tema que Deus quer nos falar. Talvez aí acima do número 18 na sua Bíblia tenha esse título, na minha tem. Mas o que Deus quer nos falar está exposto no versículo 1 e no versículo 2 apenas. E eu acredito que muitas vezes eu e você, na leitura da palavra de Deus, passamos por essa expressão ou essas expressões e simplesmente por sermos acostumados a lermos essas expressões e até falarmos essas expressões, a gente não dá tamanha importância para essa palavra Senhor e Deus. Olha só, leia comigo Levítico 18, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Vamos ler todos juntos, versículo 2: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor, vírgula, o vosso Deus. Então vamos lá, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Quantas vezes eu e você já lemos, como eu falei ainda há pouco, essa expressão, o Senhor, Deus? Quantas vezes nós já lemos? Em algumas traduções da Bíblia, a palavra Deus aparece mais de 4.300 vezes. Em algumas traduções, tem traduções que aparecem até mais vezes. Já imaginou 4.300 vezes a palavra Deus na Bíblia? E em qualquer tradução você vai encontrar também essa palavra Senhor. Não o Senhor humano, mas o Senhor referindo-se a Deus, você vai encontrar mais de 1.800 vezes também. Então é uma palavra muito comum no nosso meio. Senhor, Deus, né? É uma palavra muito comum, são pronomes de tratamento, são substantivos muito próprios do nosso meio, né? Deus, substantivo. Todos nós falamos a palavra Deus e nem temos consciência do quanto representa essa palavra. Todos nós citamos a palavra Senhor e não temos noção do quanto representa essa palavra. E hoje eu lendo a leitura bíblica, aqui no livro de Levítico 18, Deus ele me falava sobre sua autoridade e poder. Porque a palavra Senhor, ela está ligada à autoridade. E a palavra Deus está ligada ao poder. Então o nosso Senhor, Ele continua Senhor das nossas vidas, porque continua tendo autoridade sobre mim e sobre você. O nosso Deus continua Deus sobre nossas vidas, porque continua tendo poder sobre nossas vidas. Para alguns, o Senhor Deus já não é mais tanto Senhor, Francimar. Para alguns, o Senhor Deus já não é mais tanto Deus, Délio. Porque a palavra em si, quantas pessoas, muitas vezes você entra em suas casas e você vê em plaquetas na área, você vê em plaquetas na varanda, você vê em plaquetas na sala, falando sobre Senhor e falando sobre Deus. Mas será que a frase expressa naquela plaquinha, muitas vezes é vivida pela pessoa que ali a colocou? Autoridade e poder. Quando Deus fala com Moisés para falar aos filhos de Israel e dizer-lhes: eu sou o Senhor, Deus estava querendo passar a mensagem para aquele povo: eu sou a autoridade sobre suas vidas. E quando Deus manda Moisés falar para o povo, não apenas que ele era o Senhor, mas que ele era Deus,
ele estava querendo passar a mensagem: eu continuo todo poderoso sobre suas vidas. Mas o que significa essa palavra autoridade? Autoridade é o direito ou poder de ordenar, de decidir, de se fazer obedecer. Só quem tem autoridade tem esse poder de ordenar, de decidir, de se fazer obedecer. É por isso que Deus tanto lembra ao seu povo que Ele é o Senhor. Repito, se você começar a prestar atenção a partir de hoje, principalmente no Antigo Testamento, onde Deus falava muito através dos profetas, você vai ver que os profetas geralmente começavam suas profecias com essa frase: diz o Senhor o vosso Deus. Não é assim? Era Deus querendo lembrar o povo que Ele continuava autoridade. Era Deus querendo lembrar o povo que Ele continuava poderoso. Não só poderoso, mas o Todo-Poderoso. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos ler sempre essas expressões na Bíblia, mas não vamos nos lembrar que Deus continua autoridade sobre nossas vidas, que Deus continua com o seu magnífico poder agindo sobre nossas vidas. Deuteronômio capítulo 5, abra aí a sua Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 5, irmãos, Deus ele vai falar algo sobre sua autoridade. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos até o dia de hoje já tinham aberto os seus olhos para esse significado de Senhor e de Deus? Não precisa levantar a sua mão, mas talvez você nunca leu a palavra Senhor, tratando Deus, observando que Deus queria passar para você uma mensagem de que Ele é autoridade sobre sua vida, que Ele tem direito, que Ele tem poder de ordenar, que Ele tem poder de decidir, que Ele tem poder de te fazer obedecer. Talvez você até hoje, não sei quantos anos de evangelho você tem, mas talvez até o dia de hoje você nunca tivesse lido a palavra Senhor com esse tipo de visão. E eu sei que a partir de hoje, quando você lê a palavra de Deus e ali tiver escrito Senhor com S maiúsculo, virá à sua memória essa mensagem. Então aquilo que Deus te pedir naquele contexto será mais fácil de você obedecer, porque você vai se lembrar: quem está pedindo, quem está me obedecendo, me mandando obedecer, quem tem poder para decidir o que eu devo fazer e está me falando, é o meu Senhor. E aqui em Deuteronômio capítulo 5, versículo 32, diz a palavra de Deus: portanto cuidareis de fazer tudo o que igreja? O que o Senhor. Olha aí Moisés sendo usado por Deus, falando como boca de Deus, entregando ali os mandamentos aos israelitas e dizendo: portanto cuidareis de fazer tudo o que o Senhor. Portanto cuidareis de fazer tudo segundo a vontade daquele que tem direito ou poder de te ordenar, aquele que decide por ti, aquele que tem autoridade para fazer você obedecer, o Senhor. Portanto cuidareis de fazer tudo
o que o Senhor, o vosso Deus, aquele que tem poder sobre sua vida, aquele que é todo poderoso, aquele que não te ordena porque é chato, mas porque tem poder para isso, o vosso Deus vos ordenou: não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando é que o servo começa a se desviar? Quando é que a serva começa a se desviar? Quando não vê mais o Senhor como Senhor. Ele manda e eu tenho que obedecer, porque Ele tem autoridade sobre minha vida. Quando é que o servo começa a se desviar para a direita, para a esquerda? Porque não vê mais Deus como Deus, o Todo-Poderoso, que tem poder para me dobrar. Andareis, versículo 33, em todo o caminho que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, para que vivais, sejais prósperos e prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir. Então quem falava não era Moisés, quem falava não era Elias, quem falava não era Isaías, não era Amós, não era Obadias, quem falava não era Miqueias, quem falava não eram os profetas em si, quem falava era o Senhor, autoridade e Deus poderoso. E aí cabe a mim, a você, como coube aquela geração, obedecer ou não ao Senhor, autoridade, e ao Deus Todo-Poderoso. Mas aqui Deus fala: andareis em todo o caminho que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, para que vivais. Caminho ordenado por Deus gera vida. Para que vivais, sejais prósperos. Caminho ordenado por Deus gera prosperidade. E prolongueis os vossos dias na terra. Caminho ordenado por Deus gera longevidade de vida. Sabe por quê? Porque Deus, como autoridade, sabe o que fala, e como poderoso, cumpre aquilo que fala. O Senhor vosso Deus. Quantas vezes, repito, já lemos essa expressão, Senhor e Deus. Eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Nós dizemos isso, né? Batemos no peito e dizemos: eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Mas de fato temos andado debaixo da autoridade de Cristo. Sabemos que Jesus Cristo também é Deus, né, Tota? Temos andado debaixo do poder de Cristo. A autoridade é o direito ou poder de ordenar. Deus tem. Deus tem sobre mim e sobre você. Autoridade é o direito ou poder de decidir por mim e por você. Deus tem. Também tem. Sobre a minha vida e sobre a sua. Autoridade de nos fazer obedecer. Deus tem. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me falando de uma circunstância que uma outra viveu. E aí eu disse para ela que se aquela pessoa tivesse os olhos espirituais abertos, teria percebido que aquilo foi somente o dedo de Deus sobre a vida dela. Mas nem todos têm essa percepção do espiritual. Então a autoridade está ligada à palavra Senhor, e poder está ligada à palavra
Deus. De todos os significados da palavra poder, que são muitos, um me chama a atenção em particular: ter capacidade de. Ter capacidade de fazer o que quiser. Só quem tem poder tem toda a capacidade de. E Deus tem. Deus tem toda a capacidade de, pontinhos, 3 pontos. De que na sua vida? Deus tem capacidade de fazer isso aí, porque Ele é poderoso. De que na sua vida? Deus tem capacidade de fazer isso aí, porque Ele é poderoso. De que mais? Isso aí Ele também tem, porque é poderoso. O que mais Ele pode fazer, pastor? Isso aí que você está pensando, porque Ele também é poderoso para isso. Por isso que os homens de Deus, quando iam falar para o povo, tratava de falar em nome do Senhor, o vosso Deus, para que o povo soubesse, lembrasse, refrescasse a mente de quem é que estava falando. Era quem tinha autoridade e era quem tinha poder. Ter capacidade de ir. Deus e sua capacidade é igual a poder de Deus. Abra aí em 1 Crônicas. Essa foi mais uma daquelas mensagens que Deus me deu de forma relâmpago assim. Eu me sentei rapidinho, Monaíla veio. O que Deus queria falar comigo. E o que Deus queria que eu passasse para você, igreja do Senhor que está aqui, e igreja do Senhor que está reunida em sua casa. 1 Crônicas, capítulo 29. Meus irmãos, está tão abafado que eu tenho certeza que quem coloca essa água aqui no altar, coloca água fria, mas a temperatura ambiente, daqui a pouco a água está meio que morna. Coloca fria. Cláudio, você pode trocar, por gentileza? Está meio morna essa água. Pelo tempo que fica no ambiente, acaba esquentando. Obrigado, Cláudio. Poder, ter capacidade de. Deus e sua capacidade igual a poder de Deus. Capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 10. Primeira Crônicas 29, 10. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Irmãos, nem eu nem você conhecemos Davi pessoalmente ainda. Iremos conhecer um dia, viu, Gabriel? Lá no céu. Mas pelo que nós conhecemos da história de Davi, não existia naquele tempo um homem reverente a Deus como Davi. Por isso a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Davi mostra tamanha reverência a Deus que um dos fatos mais notáveis de Davi foi quando ele teve a chance de matar o seu próprio inimigo, e o maior de todos os inimigos que ele fisicamente tinha, e ele não o faz porque o cara era ungido do Senhor Deus. E se Deus havia ungido, é porque Deus tinha algo com aquele cara chamado Saul. E Davi não mata por isso. E olha só Davi dizendo: Tu é o Senhor. A grandeza,
o poder, a honra, a vitória e a majestade. Ele estava dizendo que o Senhor Deus era a própria grandeza. Davi estava dizendo que o Senhor Deus, olha só que coisa maravilhosa, era o próprio poder. Davi estava dizendo que o Senhor Deus era a própria honra, que a vitória era Deus e a majestade era Deus. Davi não estava dizendo: tu tens a grandeza, tu tens o poder, tu tens a honra, a vitória, a majestade. Não, Davi estava dizendo: tua é, Senhor, a grandeza. Pertence a Deus a grandeza. O poder pertence a Deus. Acho que Jardel disse isso aqui hoje, em uma de suas ministrações. A honra pertence a Deus, a vitória, a majestade, pois teu é tudo que há nos céus e na terra. Será que é fácil entendermos por que é que Deus tem autoridade? Porque tudo que há no céu e na terra pertence a Deus. Que autoridade Deus tem, hein? Por isso que pode ser chamado de Senhor, com S maiúsculo. Porque tem Senhor e Senhora com S minúsculo. Teu é, Senhor, o reino, e tu estás acima de todos. Versículo 12: riquezas e glórias vêm de ti, tu governas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder, para engrandecer e dar força a tudo. Então, quando você a partir de hoje ler a palavra Deus, quando alguém te falar algo em nome de Deus, e claro que se você fizer comparação com a Bíblia, você de fato observar que vem de Deus, quando você citar a palavra Deus, saiba que você está citando aquele que tem poder. E quando você falar, você citar, você ler, você ouvir a palavra Senhor, saiba que Deus está querendo te lembrar que Ele continua a autoridade sobre a sua vida. Amém, igreja? Mas e nós? Nós, homens, diante desse ser que é Senhor e Deus, por que será que os homens de Deus falavam o Senhor, o vosso Deus? Por que não falavam só Senhor? Por que não falavam só Deus? Por que falavam em nome do Senhor, o vosso Deus? É para que, repito, eu e você nos lembrássemos da autoridade e do poder de Deus. Mas quanto a nós, diante desse ser, autoridade e excelência e poderoso em todas as coisas, quem somos nós? Nós estamos hoje descobrindo que a palavra Senhor nos remete à autoridade do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos descobrindo que a palavra Deus nos remete a esse poderio que Deus tem em tuas mãos, também narrado por Davi, aqui em 1 Crônicas 29, 10 ao 12. Mas e nós, quem somos diante de Deus? Nós somos aquilo que está escrito em Gênesis 3,19. Abra sua Bíblia em Gênesis 3,19. Eu já estou encerrando essa mensagem. E o ministério de louvor já pode subindo. Preste atenção. Agora sim a água está refrescando. Estava tomando um gole de água, Ivaneide, dando calor. Outro gole e mais calor. Gênesis 3,19 quer dizer:
Quem somos eu e você? Diga, eu e você. Diante desse Deus que é Senhor e Deus. Gênesis 3,19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Olha a revelação de quem sou eu e você diante do Senhor e Deus. Eu vou repetir, olha a revelação de quem sou eu e você diante do Senhor e Deus. Pois és pó, e ao pó tornarás. Deus falando a Adão, falando a mim, falando a você e às gerações subsequentes, quantas ainda Deus permitir que tenham, Deus diz, tu és pó. Deus não diz, tu vieste do pó apenas. Ele diz, tu és pó. Deus revela de onde nós viemos. Deus revela quem somos nós. E Deus revela para onde nós tornaremos. Tu és pó, porque do pó viestes, e para o pó tornarás. Então entenda que Deus é Senhor sobre mim e sobre você, porque além de sua autoridade, porque Deus é Deus sobre mim e você, além do seu poder, Ele é essas duas coisas, porque nós não somos nada diante dEle. Nós somos pó. Pó. Que amor foi esse de Deus, hein, igreja? Que amor foi esse de Deus de amar quem é pó? O bastante para enviar o melhor que Ele tinha, que era Jesus Cristo. Eu tenho um pequeno pote de pó na minha mão. Preste atenção. Preste atenção o que acontece com o pó. O pó na mão de Deus. Olha só, preste atenção, igreja. Cadê o pó? Já era. O mundo está aí para tentar fazer você esquecer de que Deus continua Senhor, autoridade. O mundo está aí para fazer você esquecer que Deus é Deus Todo-Poderoso. O mundo está aí para fazer você esquecer que você é pó. Não vamos nos esquecer, irmãos, porque disso depende a nossa vida física e espiritual. Não vamos nos esquecer, igreja. Leiamos novamente Levítico 18, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Que Deus continue sendo nosso Senhor, autoridade, Deus, o Todo-Poderoso sobre nossas vidas. Vamos louvar o Senhor.